Olá a todos, é com muita alegria que nós estamos uma vez mais nesta casa bendita, que mesmo à distância nos acolhe com muito amor e carinho. Vamos agora fechar os nossos olhos e deixar que esta música nos ajude a serenar a mente e o coração. Elevando os nossos pensamentos, vamos sentir a presença da espiritualidade maior que amorosamente nos abraça. Neste momento, uma chuva de bênçãos recai sobre cada um de nós. São gotas cristalinas vindas diretamente das mãos do Pai Criador. Elas limpam, purificam e harmonizam todos os nossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Somos todos luz e gratidão. Gratidão aos nossos mentores que escolheram trilhar esta jornada de amor conosco. Gratidão a Joana de Ângeles, Irmã Rosário e todas as fraternidades de luz que dão sustentação aos trabalhos desta casa. Gratidão à nossa mãezinha de Nazaré, que sempre nos abraça e nos acolhe com o seu manto de luz, de paz e de coragem. Gratidão a Jesus, o Rabi da Galileia, a luz que ilumina as nossas consciências. E juntos de Jesus, somos levados ao Pai da vida, a quem agradecemos por tudo. Pai, Pai amado, muito obrigado, Pai, por nos carregar nos braços da Tua misericórdia. E unidos te oferecemos a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E envolvidos nessa profunda paz interior, vamos agora nos ligar às equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre nós, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste passe. Sintam a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo da coluna. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos agora que se liguem às equipes espirituais deste tratamento.
Vamos sentindo a projeção da luz rosa que os envolve suavemente, em muito amor, carinho e em muita paz. A harmonia e serenidade em cada coração. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste tratamento agora. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos que a luz azul envolva o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa, claro, envolvendo o cardíaco para o aumento dos bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Que cada assistido receba uma cúpula rosa clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Agora, pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, que envolve todo o organismo físico e espiritual, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris para que cada assistido alcance o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo, Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais pelos tratamentos de hoje e convidamos a todos a abrirem as suas mentes e corações para a palestra com a nossa querida Cris Feijes. Graças a Deus. Boa tarde. Estou sentindo falta, né, desse pessoal aqui. Mas, enquanto a gente não está aqui fisicamente, vamos manter nosso plano de conectado no coração, como se a gente estivesse aqui. Estamos, né? Aqui é um núcleo em que a gente ainda tem se encontrado, tem se abastecido. E, se Deus quiser, logo em breve, no mais tardar, aí penso que o ano que vem já estamos todos reunidos novamente. Desejo que estejam todos com saúde, disposição, trabalhando bastante, dando conta da vida adulta, das contas, da educação dos filhos, mas que estejam todos com muita saúde. Hoje, a gente vai refletir sobre o perdão.
que é o nosso tema, está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo todo vai tratar sobre esse olhar do perdão e parece bem simples, né? Quando a gente fala de, deixa para lá, perdoa. Tem uma colega minha que fala, ai boba, deixa para lá, senão você fica preso com essa pessoa. Seria bom se fosse assim, porque sinal de que nós estaremos já numa escadinha de evolução, que muitas coisas que a gente precisa fazer dentro da gente ainda, já estaria resolvido. Porque se não encontra um campo fértil dentro de mim, quando alguém fala alguma coisa, muitas vezes não vai ter eco no meu coração. Mas se eu ainda estou lapidando alguma coisa, e não vai ter zerinho em tudo, né? Que eu brinco assim, se eu quiser trabalhar a paciência até o final da minha encarnação, aqui, que pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, eu ainda não vou estar no nota 10. Então, são muitos sentimentos, muitas emoções que nós, a cada oportunidade de evolução, vamos galgando esse caminho de ascensão. Então, o perdão, o amor, a indulgência, a misericórdia, a gentileza, a mansuetude, tudo isso, né, a própria conexão com o outro, né, essa simpatia, essa compaixão, tudo isso são atributos do espírito. Então, a cada situação que a gente vive, a cada oportunidade de dia que temos, algo nesse sentido vai se apresentar, vai se manifestar. E a cada oportunidade a gente vai poder perceber como nós estamos ou como não estamos, né? Porque às vezes a gente pensa que já conquistou alguma coisa, né, no sentido de, eu sou uma pessoa mais calma hoje. Antigamente, né, e antigamente é nessa própria vida. Então, no meu caso, se eu falar antigamente, deve ter o quê? Eu estou com 45, eu vou lembrar de quando eu era 8, 10 anos, 35 anos numa vida é muito pouco. Mas se eu quiser usar esse termo, antigamente eu ficava nervosa por tudo. Hoje só algumas coisas me tiram do sério. Bom, talvez eu realmente não tivesse essa compostura de respirar, pensar sobre as coisas que chegavam até mim. E hoje uma outra coisa eu ainda não consigo lidar. Mas imaginamos isso nos mais variados aspectos. Se a gente colocar na inveja, na cólera, na raiva, na tristeza, na injúria, na indisciplina, olha quantas coisas nós vamos trabalhar e atuar dentro disso tudo. Então, quando a gente fala do perdão, ele caminha muito ali com o amor, porque na amorosidade a gente pode compreender um pouco mais, e eu não acredito, eu, Cris, não consigo na totalidade, mas um pouco mais, às vezes, a maneira que o outro se manifesta, como ele se porta, porque cada um de nós tem uma história, né? Uma história pessoal, uma história dentro da nossa família, uma história de vida, uma história evolutiva, e tudo isso compõe quem somos. Todos esses estímulos que nós temos em sociedade, né, tudo isso impacta cada um de nós. Às vezes a gente consegue estar um pouco mais equilibrado, outras vezes um pouco menos. Mas quando a gente busca esse olhar amoroso, será menos julgador, menos inquisidor. Então, talvez a gente possa ferir um pouco menos o nosso semelhante. E se assim nós fizermos, talvez tenhamos menos situações em que vamos nos colocar nessa premissa do perdão. O nosso evangelho, né, cita aquela passagem de Pedro, que ele fala para Jesus, né, quantas vezes eu vou ter que perdoar? E Jesus fala, olha, muitas e muitas vezes, né? Ele usa a expressão aqui, você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, quantas vezes se fizer necessário, inúmeras vezes.
E não vamos entender aqui o perdão de alguém que se coloca num lugar de superioridade e o outro de inferioridade. Porque nós somos todos seres humanos, habitando o mesmo planeta, a mesma orbe. Então, por mais que eu tenha desenvolvido um pouco mais determinada virtude, o meu colega de mundo desenvolveu um pouco mais outra virtude. E a coragem é uma virtude. Então, às vezes, nós temos pessoas mais incisivas, mais aguerridas. É uma virtude de desbravamento, de alavancagem. Outras pessoas são mais misericordiosas, mais acolhedoras. Também é uma virtude da amorosidade. Então, quando a gente olha esse indivíduo como um todo, sem julgar e compreendendo a complexidade que somos, não há ninguém que seja nem mais e nem menos. Existe uma jornada evolutiva e cada um está onde conseguiu chegar. Às vezes a gente se esforça mais, às vezes a gente se cansa, mas não cabe o julgamento. Nós não conhecemos o outro. Nós temos uma percepção daquilo que a gente consegue ver no outro. Então, quando fazemos algo que toca o nosso coração e a gente percebe que infringiu o limite do outro, porque a gente pode perceber pelo semblante, pelo comentário que é feito às vezes dentro da nossa família com outro ente, né, ente querido, às vezes uma mensagem que chega, às vezes a fala mesmo daquela pessoa dizendo o quanto nós fomos indelicados, descortês. São muitos os sentimentos. Então, quando nós percebermos que nós invadimos o espaço do outro, ultrapassamos esse limite, às vezes até numa brincadeira, né? Algumas pessoas falam do humor negro, e eu discordo do humor negro, né? Essa piada tóxica, ela é ofensiva. Humor, a gente dá risada, é bom, é alegre e é divertido. Agora, quando causa um mal-estar de um humor negro, como é usado, né, na linguagem popular, imbuído de uma ofensa, mas com um sorriso no rosto, eu acho, Cris, agora, muito nocivo. Mas há quem goste de falar coisas dessa maneira, nesse tom, e está tudo bem. Para quem fala, mas talvez não seja nada bom para quem escute. Então, quando a gente vai tendo essa percepção de si, a tratativa com o outro, a maneira de dizer, porque podemos dizer, mas podemos ser educados, gentis e firmes ao mesmo tempo. Principalmente na educação com os nossos filhos. Eles fazem inúmeras coisas que precisam ser repreendidos, no sentido de dizer, olha, é até aqui. E isso precisa de uma postura, isso precisa de ordem, precisa de uma força, de uma firmeza. Mas eu não preciso agredir, não preciso coibir o outro, nem trazer constrangimento. Eu falo isso e ao mesmo tempo vem assim no meu pensamento. Não precisa, mas às vezes precisa, né? Porque aí a gente volta de novo na nossa escala de evolução. E algumas coisas são simplesmente reproduzidas em ciclos de repetição e muitas vezes se aprendemos na agressividade, ainda praticamos dessa forma. É que, por um outro lado, também me vem tudo aquilo que a gente aprende hoje, né, na comunicação não violenta, não ao preconceito, à inclusão de todos e de tudo, esse lugar que o outro tem como pertencimento, nesse mundo que compete a todos nós. Então, quando tudo isso se amplia, o sentimento de perdoar deixa de existir nesse âmbito, eu sou melhor ou maior do que você. E no meu coração, isso encontra um lugar de sinto muito, porque sentir muito, isso me emociona, quando eu falo, me toca. É reconhecer que aquilo que eu fiz, ou que eu falei, ou a minha forma de agir, não foi bom para o outro. Mas só quando eu percebo isso,
e me arrependo da atitude que eu tive, porque aprendi a fazer outra coisa. Eu precisei evoluir em algum aspecto, dar um passo adiante para reconhecer que aquela forma que eu fiz não é mais adequada. Porque se eu ficar presa num sentimento de que foi assim mesmo, não vou perdoar jamais, é desse jeito, e cada vez que a gente conta o fato, muitas vezes a gente aumenta um ponto, um sentimento que nem era existente no dia que ocorreu a situação. Mas nós vamos dando força, dando vida, dando corpo para algo que poderia ser menor ou poderia ter se limitado ao momento que ocorreu, seja um desentendimento, uma briga, uma falta, enfim, e não ganhar um vulto maior. Mas quando isso acontece em determinado ponto da minha vida, seja depois de um dia, depois de 2, depois de 10 anos, em algum momento, aquele mal-estar já não faz mais sentido, já não consigo mais alimentar aquele sentimento de raiva, de não perdão. Voltar atrás naquilo que tinha dito, né? Nunca mais eu vou te perdoar, nunca mais eu vou falar com você, eu nunca mais quero ver a sua cara na minha frente. Esse nunca mais é um tempo que não existe, porque como seres imortais, esse nunca mais vai resvalar na próxima esquina, porque quanto mais a gente cria animosidade, mais sabemos que isso se leva para uma esfera de entendimento. Tanto que esse capítulo vai falar, olha, entre em acordo com o seu adversário agora, não deixa para depois, porque complica ainda mais a relação de vocês e uma hora vocês vão se apaziguar. Então, quando isso vem à nossa clareza de que aquilo que eu fiz ou que eu falei já não tem mais força, não se sustenta. E às vezes é uma situação vista por um ângulo, e quando a gente muda de lugar e escuta o que o outro diz, porque agiu daquela forma e a gente olha de um outro ponto de vista, aquele que a gente viu é limitado, já não faz sentido. Então, abrir o coração, a nossa mente, a nossa percepção para as coisas serem e são muito além daquilo que a gente pode ver, e reconhecer dentro da gente, reconhecer. Eu exagerei. E chegar a esse outro, ou às vezes a esse outros, porque às vezes pode ser um desentendimento dentro do âmbito do familiar, e mais pessoas estavam envolvidas, ou num grupo de trabalho, e chegar ali e dizer, eu sinto muito, eu reconheço a minha falta, seja de gentileza, de tato, enfim. Eu reconheço, eu sinto muito. Traz uma relação de igualdade, de troca, de percepção quanto somos humanos. E esse sinto muito requer uma reparação, nem que seja da nossa postura e atitude de se colocar para esse outro. O perdão que temos aqui no nosso evangelho fala de esquecer a falta. Não um perdão sublime, de deixar para lá. Mas tudo é um aprendizado, e cada coisa que nós vivemos, seja algo muito bom ou não tão bom assim, que podemos trazer para o desafio, né, para o âmbito da diversidade, do crescimento, do burilamento, isso é um composto de cada um de nós. Faz parte. Então, o esquecimento não é uma alienação para aquilo que ocorreu, mas é deixar no lugar que aconteceu. Se isso tem 5 dias ou 5 anos, já é um passado que me move e me ajuda a ser quem sou nesse desenvolvimento, mas isso fica lá, naquele lugar onde ocorreu. E ao perceber este sinto muito, há uma reparação que começa dentro da gente. De menos arrogância, menos orgulho, menos prepotência. E sentimentos outros que lemos o tempo todo, da humildade, de se colocar como igual, todos nós.
E dentro da doutrina, todos nós encarnados e desencarnados, todos no mesmo planeta, caminhando para a regeneração, observando aquilo que temos que fazer em primeiro momento, em primeira instância conosco mesmos. Então, quando me vem esse sentimento de sinto muito, me traz um acolhimento. E tem uma frase que me chamou muito a atenção, que diz que a alma que odeia é sempre ansiosa, sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. Nós vivemos um período de tanta ansiedade, e quando eu li essa frase, porque o Evangelho é assim, a gente estuda, e quando a gente lê novamente, algo nos chama a atenção. E na minha releitura do capítulo, quando eu li essa frase, a alma, ansiosa, essa alma que odeia, é muito a realidade que estamos vivendo. A ansiedade, o pânico, os transtornos, a insônia. Então, se pensarmos, e aqui podemos transitar sobre esse âmbito, a alma, o espírito. Como é essa alma? Como é essa espiritualidade que se encontra nessa situação? Porque o antídoto está aqui. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. E ele vai discorrer, o texto dizendo que bom se a gente pode dormir sem essa angústia de ter que se reaver com alguém, de ter uma lista de pessoas que eu preciso perdoar, ou pessoas que eu acredito que precisam me pedir o perdão. Essa pessoa ela não vai pedir enquanto ela não for tocada na alma dela, enquanto ela não reconhecer que o que ela fez agora pode ser feito diferente. Então, também ficar sentado esperando que esse outro, se não vir aqui me pedir perdão, mas nós não somos melhores, nós somos iguais. Então, esquecer o quanto nós conseguimos deixar para lá. Não vale a pena. Hoje, eu penso que com a maturidade, com o passar do tempo, aquela frase que a gente escuta tanto de que não vale a pena lutar todas as batalhas. Hoje podemos escolher pela qual nós vamos destinar a nossa energia. E realmente existe muita coisa que não vale a pena. Seja pelo estresse, por tudo aquilo que o nosso corpo sofre como uma catarse de tanta energia que a gente joga dentro da gente de raiva, de contrariedade. Então, como podemos manter aqui, essa alma calma para dormir em paz, simplesmente depois de um dia de trabalho, de tudo que a gente fez durante esse dia, o corpo pedir esse descanso e a minha mente, a minha alma estar em paz para eu deitar e simplesmente adormecer. Acreditando em tudo que a gente estuda o tempo inteiro, mas como um guia verdadeiro no nosso coração. Terminou esse dia, eu fiz o que tinha para fazer, não é? Dorme em paz e cada dia o seu quinhão de ocupação. Fez o que tinha para fazer hoje? Dorme. Amanhã tem mais. Se for permitido continuarmos na experiência da matéria, amanhã tem mais. Agora, o quanto nós ficamos nessa angústia, nessa ansiedade, presos a sentimentos que não colaboram para a nossa evolução, e a gente mesmo não se liberta disso. E vejam que o termo perdão, ou que eu estou aqui sugerindo como um sinto muito, em nenhum momento eu citei a palavra desculpa. Porque a palavra desculpa configura o sufixo des. Culpa é eu tiro a culpa de mim e coloco para você. Então é como se fosse assim, olha, você me desculpa que eu fiquei nervoso. Mas o que eu estou dizendo com essa frase é, eu só fiquei porque você me deixou nervoso. A culpa é sua. E nós estamos falando aqui de crescimento, de responsabilidade daquilo que eu faço, daquilo que eu digo. Então, o termo correto não é desculpa,
Eu não vou tirar, não vou transferir a minha ação, porque eu não tive condição outra de agir de maneira diferente. Me arrependo. Portanto, você me perdoa, entendendo que não é uma absolvição. Eu não preciso do perdão do outro para dormir em paz. Eu preciso compreender aquilo que eu fiz e ter a paz em mim. Porque também pedir esse perdão ao outro, xingar, bater, agredir, por favor, me perdoa, por favor, eu fiquei nervoso, por favor, me perdoa. Tá bom, vai, eu te perdoo. Minha máxima culpa acabou. Não falamos sobre isso aqui. Não é isso. Não é isso. Não é uma absolvição. Não estamos numa religião ou outra que precisa que alguém, olha, faça isso ou faça aquilo. Não, nós temos um despertar de consciência. A doutrina espírita, ela, ao meu ver, por isso é a minha escolha, ela é incrível pela consciência que nós temos a partir de poder pensar sobre tudo. Então, eu não quero ser absolvida. Não é isso. Mas eu posso e desejo ser acolhida a partir do momento que eu compreendo que o que eu fiz agora já não faz sentido, não é mais o meu melhor. E eu realmente sinto muito. Eu exagerei. Eu te ofendi. Eu fui agressiva. Eu realmente... É uma mistura, quando eu digo isso no meu corpo, até de me envergonhar sobre ter tido tamanho descontrole, depois de tanta coisa que eu já aprendi. No meu caso, eu tenho esse sentimento. Tantas coisas que eu já aprendi, e às vezes ainda me vejo fazendo parecido ou muito igual. Então, eu sinto muito. Isso é do meu coração, não é de uma boca para fora. Então, fica aqui a minha reflexão do quanto falamos sem sentir. E o que de fato muda todos nós é aquilo que está no coração, na alma, dentro de nós. Não é um verniz social, não é para o outro. Porque por mais que eu possa pedir perdão a esse outro, mas se no meu coração isso é um jogo de interesse e eu não me arrependi, eu não reconheci, a minha mente ainda vai estar inquieta, ansiosa, angustiada, e isso não vai me ajudar. Então que a gente possa, como é sugerido no final do nosso dia, pensar sobre as coisas que fizemos hoje. E se em algum ponto eu perceber, poxa, isso não foi legal, então eu vou me retratar. Eu vou me colocar de uma forma melhor. Eu acredito que esse perdão que nós aprendemos é uma construção, uma tomada de consciência, primeiro com a gente. Porque uma vez feito assim, aquilo que eu estendo de mim para o outro se torna melhor. E é cada um por si na hora dessa consciência. Nós estamos dentro de nós. Talvez seja por isso que tantas coisas cresceram no sentido da destruição da mente, por talvez ser difícil conviver com a gente mesmo. Então, para que a nossa sociedade permaneça mais saudável, mais prazerosa nas relações, isso é uma responsabilidade primeira individual. Que a gente possa ser um ambiente acolhedor, amoroso, respeitoso, que possamos respeitar a ordem social, o limite, aqueles que chegaram primeiro, os nossos pais, avós, tudo isso que a gente aprende até na nossa educação dentro da nossa casa, que a gente possa agir nesse sentido. E às vezes fazemos coisas que nem temos consciência o quanto isso pode impactar o outro, porque também depende muito desse mundo do outro. Mas já que eu tenho a oportunidade de falar desse tema e conheço tantas pessoas, então se por algum motivo, mesmo que eu não tenha uma consciência sobre, e se de alguma maneira eu fui desrespeitosa, não querida com você, por favor, eu sinto muito. Não era
a minha intenção, mas foi o que eu fiz. E talvez eu nem saiba como eu fiz. Mas se por um acaso eu, de alguma forma, invadi o seu limite, o seu espaço, eu sinto muito. E me coloco sempre para reaver as relações afetivas, amorosas, com respeito, seja onde quer que Deus me permita ir, conversar, interagir. Eu agradeço mais uma vez de estarmos juntos, que possamos manter o nosso coração mais manso, mais pacífico, a nossa mente mais tranquila, para que a gente tenha saúde física, mental, espiritual, emocional, e que possamos seguir com saúde e paz. Um beijo a todos e até a próxima. E para encerrarmos o nosso encontro de hoje, convido a todos a fecharem os olhos e abrirem o coração. Pai de amor, humildemente, nós te agradecemos por mais este encontro de luz. Agradecemos pelos tratamentos recebidos e pelas palavras de vida eterna que alimentaram a nossa alma. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, num momento de profunda dor, disse: Pai, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E é com esta palavra, com esta reflexão, que nós oferecemos a Ti, Senhor, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e energias, para que eles possam ajudar a curar o mundo, ajudar a curar a todos os irmãos que ainda se encontram iludidos pelo poder, pelo ego, pela raiva. Que os nossos profundos sentimentos de amor, de paz, de concórdia e de perdão seja utilizado pela espiritualidade maior e que ela possa envolver a todos os irmãos em todos os lugares, em cada cantinho do nosso querido planeta. Pai, aqui nos despedimos e nos colocamos à disposição para que sejamos os teus instrumentos de amor e de perdão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.